Vou aqui agora, escrevendo a redação. Peraí, deixa eu beber aqui uma água. Só um instante. Pronto, voltei. Escrevendo a redação. Vamos ver como que a gente faria no nosso tema. Vamos analisar aqui o tema da gente dessa semana para ver. Então, bora lá. O tema é sobre os animais. Eu aposto que vocês já devem ter visto essa curta circulando em algum lugar, seja no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, em qualquer rede social, no Kawaii, no Facebook, qualquer rede social, então até mesmo nos status de WhatsApp. Ficou muito famosa essa curta, porque é uma parte bem tocante, me tocou bastante, fiquei muito triste depois que eu assisti. Sempre procurando ver também produtos que foram testados em animais. A curta do South Ralph foi algo que mostrou para a sociedade como que é a vida de um animalzinho que nele é realizado os testes de cosméticos. Entendeu? E é muito triste o que o Ralph passa. E vamos ver como que a gente colocaria. Eu desafio vocês a usar essa curta do Ralph hoje no nosso tema. Então bora lá. Primeira coisa que você vai fazer quando estiver lá no dia do Enem é ler a proposta de redação, né? Meio óbvio, mas enfim. Porque tem muita gente que vai direto aos textos motivadores, né? Primeiro você tem que ler a proposta, saber o que se trata, o tema. E aí, vem assim, vem lá no fim da folha, apresentando tudo isso aqui. E aí você vai ver aqui, ó, meios para garantir o respeito aos... meio para garantir o respeito aos direitos básicos dos animais. Esse é o tema. Ok. Temos que ter bastante cuidado para não fugir do tema, não é mesmo? Então, a gente vai ter que prestar muito bem atenção e ver quais são as palavras-chave. E essas palavras-chave vocês vão colocar em cada parágrafo de vocês. Lembram da Yasmin que toda hora ela estava colocando em cada parágrafo o tema? Então, vocês também vão ter que fazer da mesma forma que ela fez. Quais são as palavras-chave desse tema? É garantir os direitos, né? Garantir os direitos dos animais. Como? Como que deve ser garantido? Quais são esses direitos dos animais? Então, beleza. Palavras-chave são as palavras mais importantes do tema. A gente já viu quais são as palavras do nosso tema que não podem faltar na nossa redação. Elas não podem ser tiradas de lá de maneira alguma. Tem que estar em todos os parágrafos. Kailane, mas vai ficar muito repetitivo. Vai ficar. Por isso que você tem que procurar sinônimos. Você pode usar sinônimos. Vocês viram que todo parágrafo que a Yasmin escrevia e colocava o tema, ela usava palavras diferentes. Ela usou empecilhos, usou desafios, usou outras coisas que eu não lembro mais, mas ela usava palavras diferentes para falar sobre os desafios que os surdos enfrentavam. Então você pode pesquisar um sinônimo para garantir, um sinônimo para meios, um sinônimo para animais, direitos, entendeu? Pesquisem para não ficar repetitivo. Então, elas que vão apresentar o tema em cada parágrafo e o uso delas evita que você fuja ou tangencie o tema. Textos motivadores. Muita gente fala que os textos motivadores não servem para nada. Eu fico muito triste quando alguém fala isso. Porque os textos motivadores, eles são essenciais pra gente no dia do Enem. Porque já tá dizendo, né? Texto motivador, tá lá pra motivar a gente. Então, não quero mais ninguém falando que os textos motivadores deixaram confuso, porque ele tá lá no objetivo de ajudar você, de clarear suas ideias. Se você não entendeu o tema, é a partir dos textos motivadores que ele vai explicar pra você. Sempre vai ter algo lá nos textos motivadores que vai lhe dar uma explicação sobre o que é aquele tema. Basta você prestar atenção e saber interpretar muito bem. Então, sempre lê, por exemplo, aqui comigo, sempre tentem ler esses textos motivadores e tentar interpretar ele. Sei que quando chega o dia do Enem, a gente fica nervoso demais. Quando a gente vai ler, a gente não entende nada que a gente está lendo. A gente fica tão nervoso que a gente não consegue se concentrar.
Mas eu tenho uma técnica pra vocês, pra passar pra vocês conseguirem se concentrar. Vocês falam pro cérebro de vocês assim, olha, procura as palavras-chave do tema, essas coisas mais importantes, né? Procura quais são as palavras-chave, o que que o texto está falando, tenta interpretar ele. Aí, quando o seu cérebro fica focado em buscar essas palavras-chave, ele vai esquecer que você está nervoso, porque você vai estar lá focado, concentrado, entendeu? Então, usem isso para ver. Aí vocês vão sublinhando. Vocês vão procurando sublinhar, que aí você já está dando outro comando para o seu cérebro. Sublinha as palavras-chave, que aí você vai se concentrar mais nisso. Então, a partir dos textos motivadores, você pode escolher a sua tese problemática. A tese é a problemática, né? São duas problemáticas que você vai apresentar. Quando você estiver lendo o seu texto lá, motivador, se você não tiver, meu Deus, eu não tenho nenhuma ideia do que eu falar lá no dia do Enem, porque acontece dessas. Você pode ler o texto motivador também procurando uma problemática. Porque sempre os textos motivadores, eles também vão falar de problemáticas. Por exemplo, no tema de 2019, tinha um texto lá falando só sobre como não tem salas de cinemas no interior do país. Como só tem salas de cinema nas capitais. Isso é uma problemática. Entendeu? Então você também já vai lá lendo o texto, procurando a problemática, procurando uma tese lá para você argumentar. E aí tem aqui esses textos motivadores. Eu coloquei textos motivadores aqui no slide e coloquei textos motivadores também na plataforma. Eu não vou ler os textos motivadores aqui porque é muita coisa que tem. Mas enfim, lembra que o tema é sobre meios para garantir os direitos básicos aos animais? Então eu já comecei aqui mostrando para vocês a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que foi proposto pela a ONU e a Unesco em Bruxelas, na Bélgica. Olha aí o ano, 1978. Será que hoje em dia esses direitos estão sendo seguidos? Estão sendo proporcionados aos animais? E aí, vocês dão uma lida aí nesses direitos para saber entender o que os animaizinhos têm direito. Tem aqui também os artigos para vocês verem. Aqui também tem outro texto, vocês vão ler. Aqui tem uma charge dizendo que os animais estão fazendo protesto contra maltratos, né? Em busca dos direitos dele. Abaixa a solidão, cadê a ração? Observem quais são os animaizinhos que tem aí. Cachorro, gato, tem animais domésticos, animais silvestres. Quando tiver até imagens lá no dia da redação do Enem, você vai ter que analisar tudo e tentar interpretar tudo que tem lá. Texto 4 também, é bem legal esse texto aqui, vocês dão uma lida, ele é enorme. E o texto 5. Beleza, vocês vão dar uma lida, vão usar as técnicas que eu falei pra vocês. Não vou ler aqui porque já tá muito tempo eu falando aqui. E vocês têm que tentar treinar. Outro dia, quando a gente estiver com mais tempo, eu leio um texto motivador pra vocês, mostrando as técnicas. Então agora eu vou mostrar aqui alguns repertórios que vocês devem conhecer desde quando vocês eram crianças e nem imaginam que pode usar isso na redação. O primeiro que eu já apresentei foi o do Ralph, né? E aí, gente, bora tentar usar o Ralph nessa redação para ver como é que fica, se vocês conseguem. É um repertório que foi assim, que explodiu assim nas redes sociais. Várias pessoas ficaram bem horrorizadas com aquilo que os animais passavam. Então, bora lá. Primeiro repertório é Um Hotel Bom para Cachorro. Eu adoro esse filme. Gosto muito. É até com aquele menino que fez Os Feiticeiros de Waverly Place. Não sei se vocês conhecem. Conta a história de dois irmãos. Eles têm um cachorrinho. Só que eles não estavam podendo ficar com ele. E aí eles acabaram escondendo esse cachorrinho em algum lugar. Eles encontraram um hotel. E aí nesse hotel tinham outros cãezinhos abandonados. E eles perceberam que na rua do lugar que eles viviam, existiam muitos cãezinhos de rua. E esses cãezinhos de rua, a carrocinha tentava pegar eles, né, e levar para outro lugar. E a gente sabe o que acontece, né, nas carrocinhas. Eu lembrei até aqui também do filme da Dama e do Vagabundo, mas depois eu falo aqui para vocês um pouco sobre a questão da Dama e do Vagabundo. E aí, por que esses animaizinhos eles estavam na rua? Por que as autoridades, por exemplo, a carrocinha quer levar eles, por que eles não tentam botar para esses animaizinhos ser adotados e não fazer aquilo que vocês sabem que eles fazem na carrocinha? E
Eu tinha até uma cachorrinha que ela tinha calazar, e aí meu pai ele não queria botar pra levar ela pra carrocinha, porque a forma que eles sacrificam os animais lá é muito ruim. Então a gente teve que fazer eutanásia com ela, porque ela tava sofrendo bastante por causa do calazar, que é aquela injeção, né? E é muito triste, gente. Nossa, quem tem um cachorrinho e ama e sabe que ver o sofrimento dele não é legal. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu toda falando aqui dos cachorrinhos que eu já tive. Mas e aí, ó, vocês percebem, né? Tem gente que dá todo os direitos que os animais têm, que luta até o último momento da vida deles para ele ter um conforto, uma vida boa. E por que que esses animaizinhos num hotel bom para cachorro eles estavam na rua? Foi preciso crianças, olha que as crianças estavam fazendo mais que as autoridades lá. Sei que essas crianças montaram mesmo um hotel bom para cachorro e tinha várias coisas. Eles passeavam com os animais, davam banho, davam comida, faziam coisas de lazer para eles. É muito divertido o filme, assista, é muito legal. E aí, por exemplo, tinha uns cachorros que foram abandonados porque a família ia se mudar e abandonava o cachorro na rua. Outros cachorros que era grande demais, fazia muito barulho e as pessoas deixavam eles abandonados. Tinha cachorrinho que, por ser muito feio, abandonaram eles na rua, entendeu? Tinha cachorrinho que, porque comia tudo, abandonaram eles, entendeu? E por que que a pessoa pega pra criar um cachorro pra depois fazer isso com ele? Não garantir esse direito? O que que tá faltando na sociedade pra isso? Aí, como eu falei pra vocês, eu lembrei do filme da Dama e o Vagabundo. No filme da Dama e o vagabundo ele conta que ele não gosta de humanos e não gosta de bebês, né? Porque não sei se vocês lembram, mas a dama ela era muito amada pela família dela. Aí chega um bebê. Aí o vagabundo fica tipo assim, bebê, vão lhe trocar. Porque mostra no filme, né, o vagabundo sendo abandonado depois que um bebê chega na família. E aí, meu Deus do céu, como que por causa disso você tá abandonando um cachorro? Por que que você abandonou na rua? Não levou pra outra pessoa criar? Por que fazer essa crueldade? E aí tem uma parte também que no filme que a carroça